Olá pessoal, vamos dar início à nossa primeira videoaula explicativa sobre o conteúdo do capítulo 2 do livro de vocês, que fala sobre preservação da biodiversidade e a sustentabilidade. Vamos situar vocês inicialmente colocando o problema da destruição do desconhecido. Estimativas recentes indicam que no planeta existam 8,7 milhões de espécies, porém nós só conhecemos 1,2 milhão. Isso nos permite concluir que a maior parte da biodiversidade da Terra ainda é um mistério para toda a comunidade científica. Então, como que a gente pode permitir a perda da biodiversidade antes mesmo que nós a conheçamos? Essa é a grande pergunta que fica. Mas o que seria biodiversidade? Biodiversidade representa o conjunto de todas as espécies de seres vivos que existem na biosfera, numa determinada região e numa determinada época. E esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1985 por um botânico chamado Walter Rosen. E isso demonstra, que essa terminologia ela é bastante recente se a gente considerar toda a história da humanidade. Eu deixei aqui para vocês um indicativo de um artigo científico que ele fala um pouco mais sobre o desenvolvimento histórico do termo biodiversidade e ele também vai esmiuçar não só o significado, mas também vai contar um pouco da história recente da biologia da conservação. Então, para quem tiver com um tempinho, e gostar do assunto, quiser buscar mais informações, esse é um artigo em português bem tranquilo de se ler, que vai complementar as informações que a gente tem trabalhado em sala de aula. E quais seriam as razões, apontadas para que a gente discuta a necessidade de preservação da biodiversidade, A gente pode justificar essa necessidade pela mesma curiosidade científica, Acredita-se que essa biodiversidade ainda esconda, ou mascare uma série de inovações científicas que podem auxiliar a humanidade, não só na resolução de problemas relacionados à manutenção da vida, à manutenção de espécies, mas também a resolução de problemas relacionados à saúde, por exemplo, do ser humano ou de outros animais, e para algumas aplicações biotecnológicas também, porque muitos seres vivos têm a capacidade de produzir substâncias que podem ser utilizadas para outras finalidades, Então, a título de exemplo, existem atualmente, medicamentos que são utilizados para o tratamento de doenças cardíacas que foram, inicialmente isolados do veneno da toxina, produzida por alguns insetos. Então, essa necessidade científica, de certa forma, justifica, a necessidade de conservação da biodiversidade. Uma outra justificativa é a apreciação estética, Então, os seres vivos, eles têm uma dimensão de formas e cores que esteticamente ela é bastante agradável. Então, existe uma parcela da população que julga a necessidade de preservação considerando esse aspecto estético. Mas existe uma parcela significativa da população, que justifica a necessidade de preservação da biodiversidade pela preocupação de caráter ético e moral, Então, as pessoas que pensam dessa forma, elas não se enxergam mais importantes do que as outras formas de vida e que se nós temos direito à sobrevivência com qualidade no meio ambiente, as outras espécies de seres vivos, independente do tamanho, independente da origem, também têm o mesmo direito. A gente vai promover mais para frente algumas discussões a respeito disso também. E como essa necessidade da preservação da biodiversidade, ela tem sido um assunto recorrente na sociedade,
a Organização das Nações Unidas instituiu o dia 22 de maio como Dia Internacional da Biodiversidade, para que a gente discuta, né, de forma recorrente na sociedade, a necessidade de preservação da vida, não só humana, mas também de outras espécies. E o Brasil, né, nessa história toda? O Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo, né? Em 2018, a BBC publicou, né, uma reportagem chamada Importância do Brasil na Biodiversidade Mundial é maior do que se pensava, dizem cientistas. Essa reportagem ela é bastante interessante, está aqui disponível para vocês o link, né, da reportagem, caso queiram pesquisar. E nessa reportagem, né, se coloca que o Brasil abriga quase que 1/4 de todos os peixes de água doce do mundo, aproximadamente 16% das aves e 15% dos mamíferos, né? É claro que o Brasil é um país de extensão continental e isso ajuda, né, a enxergar a importância desse país enquanto, né, um local importante para conhecimento e estudo da nossa biodiversidade. E segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, né, na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica, a diversidade é tão grande que em apenas 1 hectare a gente encontra mais espécies de árvores que em todo o continente europeu, né? No livro de vocês tem esse infográfico, e esse infográfico ele apresenta, né, o Brasil como o país de maior biodiversidade do mundo. Então, a lista de espécies da flora do Brasil, né, presente lá na Reflora, ela aponta que entre as plantas e os fungos, o Brasil apresenta, né, ou alberga 29 espécies de gimnospermas, 1.353 espécies de samambaias e licóptas, 32.292 espécies de angiospermas, quase 4.000 espécies de algas, 1.533 espécies de briófitas e 4.327 espécies de fungos. E no que diz respeito à fauna, as espécies de animais descritas representam, né, somam mais de 111 mil, e a gente consegue verificar que essa abundância, né, de espécies, elas passam pelas diferentes classes dos seres vivos, né? Desde os insetos até os grandes vertebrados, né? Aves, répteis, mamíferos, peixes, né? E anfíbios, mostrando de fato que a biodiversidade do Brasil ela é representativa. Quando a gente fala de ecossistema, necessariamente a gente está falando de um ambiente grande ou de um ambiente pequeno, né? Então, o livro de vocês discute as bromélias enquanto um ecossistema de importância, né, no meio ambiente. Por quê? Porque uma bromélia, ela apresenta aqui, né, essas folhas nessa disposição, formando uma estrutura que a gente chama de tanque. Nesse tanque, ela vai abrigar água, e essa água ela pode representar um volume considerável, né? E aí, nesse ambiente, eu consigo reunir aproximadamente 350 variedades de seres vivos, dentre micro-organismos, pequenos insetos, até mesmo vertebrados, né, minúsculos, como alguns sapos, algumas pererecas. Então, quando a gente fala de biodiversidade, né, de espécies e do conceito de ecossistema, a gente não pode estar estritamente ligado ao tamanho em si, né? Porque a gente pode estar falando de ecossistemas extremamente pequenos, como é o caso aqui das bromélias, né? Ou então a gente pode estar falando ou pensando numa floresta, tal como a floresta amazônica. Tudo bem? Alguns outros conceitos importantes que a gente começou, inclusive, a explorar na nossa atividade diagnóstica é o conceito de riqueza de espécies. E riqueza, ela designa o número de espécies de uma determinada área, né? Então,
aqui, por exemplo, a gente tem uma figura, a figura 4, foi retirada do livro de vocês, e ela coloca que nessa comunidade a riqueza de espécies está representada por 4 diferentes espécies, que são as espécies A, B, C e D. Então, toda vez que eu estiver estudando biodiversidade, eu faço um levantamento da riqueza de espécies daquela localidade. E essa riqueza vai representar um número de espécies diferentes que eu encontro ali. Agora, se eu estiver me referindo à abundância, eu estou falando do tamanho da população de uma espécie em um determinado habitat. Então, essa figura aqui, a figura 5 do livro de vocês, ela coloca que nessa comunidade há 4 tipos de espécies: A, B, C e D. Mas a espécie A, ela tem muito mais indivíduos que as espécies B, C e D. E geralmente quando a gente tem abundância diferente, né, das espécies presentes no mesmo habitat, isso demonstra que por algum motivo esse ambiente ele sofreu alguma intervenção, provavelmente humana, fazendo, né, com que exista um desequilíbrio com relação ao número de espécies ou com relação à biodiversidade inicialmente presente nesse ambiente. Isso não necessariamente é uma característica ruim, mas na grande maioria das vezes, quando a gente faz a remoção de exemplares de seres vivos num determinado ambiente, seja a remoção de um animal ou de uma espécie vegetal, a gente está interferindo com relação ao equilíbrio desse ambiente, porque se essa espécie estava presente ali, ela executava um papel ecológico naquela localidade, que ou vai deixar de existir, ou vai gerar um impacto na vida de outros seres vivos, né? Como se fosse um efeito em cascata. E toda vez que a gente fala em biodiversidade também, me interessa não só a riqueza, mas, e também a abundância, mas também a diversidade genética. A diversidade genética está diretamente relacionada à variabilidade genética, né? Variabilidade genética que eu vou encontrar entre indivíduos da mesma espécie. Então, a título de exemplo, imagina que nessa floresta aqui eu tenha 20 exemplares da espécie A. Mas do ponto de vista genético, eles fossem iguais uns aos outros, ou seja, clones. Nessa situação existe variabilidade? Não. Apesar de eu ter 20, eles representarem a maioria nessa comunidade, eles são, do ponto de vista genético, iguais. Sendo assim, se um determinado patógeno entrar nessa localidade e um desses indivíduos da espécie A for sensível a esse patógeno, se um adoecer, provavelmente todos adoecerão. Se um falecer, provavelmente todos os demais também falecerão. Agora, quando a gente fala de variabilidade genética, a gente está falando de diversidade genética. Então, às vezes, o que vai acontecer? No mesmo ambiente, eu teria indivíduos geneticamente distintos e, consequentemente, esses indivíduos eles teriam perfis de sensibilidade distintas a diferentes patógenos, por exemplo. Então, um determinado vírus que chega nessa localidade, ele pode infectar todos, mas alguns morrerão, outros sobreviverão. E essa sobrevivência, ela provavelmente está interligada à presença de uma característica genética presente nesse indivíduo e ausente nos demais. E essa diversidade genética, ela pode favorecer a seleção natural, a seleção dos melhores adaptados e a persistência daquela espécie ou daquela variedade ao longo do tempo. Então, a diversidade genética, ela também é um fator importante quando a gente fala de variabilidade, ok? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês consigam realizar todas as atividades que estão sendo propostas nesse roteiro de estudos.
eu continuo me colocando à disposição para atender as dúvidas, tanto nas lives, na nossa disciplina vai acontecer quinzenalmente, né? Quanto através do e-mail que foi criado com a finalidade de esclarecimento de dúvidas e entrega de material. Espero que vocês estejam se cuidando e até a próxima oportunidade.